Bom dia, irmãos. A paz. Eu vou falar sobre maternidade e paternidade com uma perspectiva bíblica. Mas antes de entrar no assunto, eu queria indicar uns livros, né? O Israel pediu pra gente, que vai falar, indicar algum material, algum livro que fala sobre o tema que a gente está falando, né? Então, eu trouxe os que eu tenho lá em casa e os que eu li, né? O primeiro é esse aqui, ó, chama Educando Infantes. Ele é uma série de livros, então tem Educando Bebês, Educando Infantes. Infantes é de 2 a 3 anos. Aí depois tem o próximo livro que é de 4 a 6 anos. Cada fase da criança é um livrinho, é uma série. Eu só comprei esse aqui de 2 a 3 anos porque foi uma fase que começou a ficar as coisas mais complicadas e eu fiquei assim, perdida. Disse, meu Deus, o que faz com uma criança de 2 anos? Porque deixou de ser aquele bebezinho que a gente controlava, que a gente fazia e deixava quietinho ali no lugar, para ser aquela criança que começou a fazer birra, pirraça. Então, como que lidar com essa fase dos 2 a 3 anos, né? Então, se alguém estiver precisando, se alguém tiver, tipo assim, com muita dificuldade em lidar com uma criança nessa fase, eu indico esse livro aqui. Ele é um livro mais técnico, então ele vai falar sobre a cognição da criança, como que é o desenvolvimento da mente da criança, o que ela precisa aprender nessa fase, o que ela tem capacidade de aprender nessa fase. Vai falar sobre dar espaço, dar liberdade e também pôr limites e como que isso beneficia a criança nessa fase de 2 a 3 anos. Então, é que justamente eu queria indicar no começo para a pessoa não perder o início e da palestra. O outro livro é esse aqui, ó, Criando Filhos com o Coração em Chamas. Ele é um livro mais voltado para a devoção, paternidade e sabedoria para as próximas gerações. Ele foi um livro escrito por uma mulher que ela era uma das líderes na sala de oração, que é lá no IHOP, que era um negócio que funcionava, tipo assim, uma igreja que tinha oração todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, eles faziam... A igreja era envolvida com turnos de oração. Então, e essa mãe aqui, ela vai falando assim, como que ela levava os filhos dela para a igreja, para orar, como que ela ensinava em casa os filhos a ter uma vida de devoção a Deus. Ela não só ensinava o que a criança tinha que fazer, mas como ela despertava esse lado da devoção, do devocional da criança, de levar a criança para orar, por exemplo, quando alguém chamava assim, eu tô precisando que você ore por cura por tal pessoa. Ela e o marido dela eram líderes, né, pastores. Ela levava as crianças juntos e incluía as crianças naquele momento. Tipo assim, olha, vamos orar por fulano que ele tá enfermo? E fazia as crianças impor as mãos sobre aquelas pessoas. Então, tipo assim, não deixava de lado a criança no serviço ministerial, mas incluía a criança nas funções ministeriais da igreja, de devoção. Ela fala como que ela lia a Bíblia para as crianças em casa. Às vezes ela não lia a Bíblia para as crianças, ela deixava as crianças ver que ela estava lendo a Bíblia, que ela estava tendo um momento dela de devocional com Deus. Era estratégico, tipo assim, ela não entrava pro quarto e fechava a porta para orar e ler a Bíblia. Ela deixava a porta aberta para as crianças verem que ela estava fazendo isso. Então, algumas estratégias, tipo assim, de conduzir o filho a ter uma vida devocional. Um outro filho, um outro livro que esse aqui eu não acabei de ler ele ainda. Esse que eu não acabei. Chama Discipulado Familiar. Ele fala exatamente sobre estratégias de como você discipular os seus filhos. Então, às vezes a gente fala muito sobre, você tem que ensinar a Bíblia para os seus filhos, você tem que discipular os seus filhos. Tá, mas e na prática? Como que eu faço isso? Como que eu vou fazer com que uma criança sente e me ouça ensinar a Bíblia para ela? Como que eu vou ensinar a Bíblia para a criança? Em que momento do dia? Em que hora? Por quanto tempo que eu vou fazer isso? Quais valores que eu vou ensinar? Então, e aí aqui ele fala que, tipo assim, o pai e a mãe, eles precisam sentar e conversar sobre como que eles vão discipular os filhos dele. Porque às vezes a mãe quer ensinar uma coisa, o pai ensina outra.
Às vezes a mãe quer pôr uma regra, aqui em casa não faz isso e isso, mas aí o pai deixa. Então, tipo assim, tem que ser acordado entre o pai e a mãe, como que vai ser esse discipulado. Então, vai fazer um planejamento discipulado. Então, esse aqui é um livro prático e técnico que vai te instruir, te dar ferramentas, que vai te ajudar a fazer um planejamento de como discipular os seus filhos. E por último, esse aqui, ó, A Família em Meio à Tormenta, como a cruz redefine o lar. Então, esse aqui eu comprei porque a gente estava passando por muitos problemas em casa, muita dor, muito sofrimento. E tipo assim, a família às vezes pode começar a se perder no meio disso tudo, né? Às vezes você pode passar por problemas dentro da sua casa, dentro da sua família, e você começa a ver só o que é ruim, ver só o problema em si. Você não consegue ter uma perspectiva que às vezes Deus usa as dificuldades e os problemas familiares para revelar quem é Deus. Então, a família em meio à tormenta, porque uma coisa é verdade, toda família vai passar por problemas, por dificuldades, vai passar por momentos turbulentos, né, por tormentas. Ele vai explicar aqui o que é essa tormenta. E ele fala assim, como a gente olhar para essas coisas difíceis dentro da família e conseguir se voltar para Jesus, conseguir ver esses problemas a partir do Evangelho, né? Então ele faz uma comparação entre a família e a cruz de Cristo, e como que a cruz de Cristo traz redenção para a família, para esses problemas que existem dentro da família, né? Então uma coisa interessante que ele fala, que me tocou muito, ele faz um contraste entre o que aconteceu na cruz e o que acontece dentro da família, né? Porque na família é o lugar onde que a gente mais experimenta da graça e da bondade de Deus. Então é na família que a gente se sente amado, que a gente se sente acolhido, onde a gente é cuidado, onde a gente experimenta do amor profundo e íntimo, né? Na relação entre marido e mulher, na relação dos pais e filhos. Então é o núcleo mais íntimo e onde que o amor de Deus é mais manifestado e expresso. Só que dentro da família também é onde nós mais passamos por sofrimento. Porque, por exemplo, se você tem um filho que adoece, você vai sofrer muito com isso. Isso vai partir o seu coração, isso vai doer demais em você. Se você está com crise no seu casamento, brigando com o seu esposo, tendo muita discórdia com ele, está sendo ferido por ele, isso também vai partir demais o seu coração. Então, tipo assim, é dentro do núcleo familiar onde que você vai ter que aplicar a cruz na sua vida. E a cruz de Jesus foi a mesma coisa. Na cruz foi a maior demonstração da graça e do amor de Deus para conosco. É na cruz que nós somos amados, é na cruz que nós somos acolhidos, é na cruz que nós somos aceitos. Então, a maior expressão do amor de Deus é a cruz de Jesus. Só que também na cruz foi onde que aconteceu a maior injustiça do mundo. Foi onde que aconteceu a maior dor e o maior sofrimento do mundo. Onde um homem justo, um homem santo, onde o próprio Deus foi morto de forma vergonhosa, de forma humilhante, de forma dolorosa. Então, a cruz é onde que você tem a maior beleza, a maior graça, a maior expressão de amor, mas também é onde que aconteceu a maior injustiça, a pior coisa do mundo. E aí ele vai fazer esse contraste e falar que dentro da família, às vezes, acontece a mesma coisa, onde é o lugar que você se sente mais amado, mais acolhido, onde tem a maior expressão da graça e do amor de Deus, mas também, às vezes, e muitas vezes, é onde que a gente é mais ferido nas nossas emoções, na nossa identidade, às vezes pelos seus pais, pelo seu cônjuge, às vezes pelos seus filhos, que às vezes se desviam do caminho do Senhor, né? Então, esse livro vai falar sobre isso, sobre as dificuldades e as dores dentro do lar, mas também sobre a beleza e como que a cruz de Jesus traz redenção para as nossas famílias. Então, por que eu estou indicando esse monte de livro? Porque, gente, não é que vocês têm que ler todos eles, mas eu gostaria
que aqui na igreja a gente tivesse uma cultura de ler livros. Por quê? Porque ler um livro é você estar adquirindo sabedoria e conhecimento para a sua vida. Você está crescendo na fé, você está crescendo no conhecimento. As pessoas, para escreverem um livro, elas gastam anos e anos, às vezes, para adquirir aquele conhecimento, para adquirir aquela sabedoria. E aí a gente lê essas palavras de sabedoria, isso é muito bom para nós, é para o nosso crescimento como pessoa, para o nosso crescimento espiritual, intelectual. Isso é para a gente guiar melhor as nossas vidas, porque às vezes a gente vive uma vida muito de deixa a vida me levar, vai só vivendo, a vida vai só acontecendo, mas não. Provérbios fala que a gente tem que buscar a sabedoria, buscar o conhecimento. Então, se você tem anseio por buscar sabedoria e conhecimento para direcionar a sua vida, para você viver da melhor forma possível, leia bons livros que vão te ajudar nisso, tá bom? Então, o tema é maternidade e paternidade da perspectiva bíblica. E se a gente observar no mundo ao nosso redor, existem muitas vozes acerca da paternidade e da maternidade. Existem muitas cosmovisões, existem muitas formas de ver a família, muitas formas de enxergar o pai e a mãe. E eu destaquei 3 formas aqui. A primeira forma é a rejeição. Muitos no mundo hoje estão rejeitando completamente a ideia de ser pai e de ser mãe. Eu não sei vocês, quase não tenho amigos não cristãos. Então, a forma de eu descobrir o que o mundo pensa é pesquisar estatística e essas coisas. Hein? Mas a grande maioria das pessoas do mundo, das pessoas modernas, a maioria não querem casar, mas vamos supor que muitas pessoas anseiam por esse relacionamento romântico e querem ter um parceiro, uma parceira. Mas muitas delas não querem casar e outras querem sim casar, mas muitos e muitos e muitos querem casar, mas não querem ter filhos. Então, na maioria das pessoas que não são cristãs, não querem ter filhos. Eles rejeitam essa ideia. Por quê? Porque um filho vai me trazer muito prejuízo financeiro. Eu preciso investir na minha carreira, no meu trabalho. Eu preciso desenvolver minha profissão, comprar uma casa, comprar um carro melhor, ir no shopping e gastar comigo mesmo. Então, se eu tiver um filho, vai me privar de sono, vai me privar disso. Eu não vou realizar os meus sonhos, a minha profissão. Então, a grande maioria das pessoas rejeitam na modernidade, essa ideia de ter filhos, porque é algo que sabe que vai atrapalhar a sua vida, as suas ambições pessoais. Então, o filho é visto como um empecilho, como um peso, como um atrapalho. Essa é a visão do mundo, na grande maioria, não são todos. Um outro extremo dessa ideia também existe, que é olhar para a maternidade, para a paternidade, olhar para a família com um olhar idólatra. A pessoa anseia demais. A pessoa fala, o sentido da minha vida, o meu propósito é ser pai, é ser mãe. É isso que dá sentido para mim, é isso que me confere valor, é isso que me confere identidade. Então, se eu não tiver um filho, a minha vida é um fracasso, a minha vida não tem sentido, a minha vida não tem um propósito. Então, a pessoa coloca isso como o objetivo máximo da sua vida. Então, olha para a maternidade, para a paternidade como uma forma idólatra. E quando forma sua família, ela super protege a sua família, coloca a sua família dentro de uma bolha e nada pode tocar, nada pode criticar os seus filhos, ninguém pode chamar a atenção dos seus filhos. Já viu pessoas assim? Que ninguém pode olhar feio para o seu filho, ninguém pode chamar a atenção de seu filho é a melhor criança do mundo, a mais santa, a mais correta, deixa a criança fazer o que quer, dá o que quer para a criança é o reizinho da casa. Então, é tudo sim, tudo pode, não pode frustrar, não pode limitar. Então,
tem um olhar idólatra para a família. E isso também é errado. Porque o que nos confere sentido e significado não é se você tem filhos ou não, não é a sua capacidade. É Deus. Deus deve ser o centro. E existe um exemplo na Bíblia que Deus fala sobre isso, que é Eli. Os filhos de Eli estavam fazendo coisas erradas, coisas reprováveis aos olhos de Deus. E Deus fala com ele: Eli, você precisa repreender os seus filhos. Você tem que colocar limites nele e não deixar que eles façam isso. E aí Eli vai lá e fala mansamente com os seus filhos: oh, meus filhos, não faz isso não. Isso que vocês estão fazendo é errado. Por favor, para. E aí depois Deus fica furioso com Eli e fala: você honra os seus filhos mais do que a mim. Você deixa os seus filhos me desonrarem. Você permite que eles desonrem o meu nome. Você não repreende eles da forma que você deveria repreender. Porque no seu coração, você honra mais a eles do que a mim. Então, tipo assim, a gente não pode olhar para a paternidade de forma idólatra. Se sentir eu não sei se vocês sabem, mas no meio católico, e isso também entrou bastante para o meio evangélico, o movimento de... Como é que chama? Abertos à vida. Quem que já ouviu falar sobre isso? Abertos à vida. Que é as famílias que não fazem nenhum tipo de planejamento familiar, não faz nenhum tipo de prevenção, toda a relação, você fica à deriva para engravidar ou não, não faz tabelinha, não usa camisinha, nenhum método anticonceptivo. E porque, tipo assim, o casamento existe para a procriação. Então, a gente não pode impedir Deus de gerar uma nova vida. Vamos só vivendo e enchendo a terra de filho. E essas pessoas, geralmente, elas começam a vender a família. Usa a família como um produto para se autopromover. No sentido de, tipo assim, eu seguia muitas páginas desse pessoal no Instagram, que, tipo assim, eles apresentam a família perfeita. Tipo assim, olha aqui, nós temos muitos filhos, nós educamos os nossos filhos, os nossos filhos são todos comportados, sabe como que eles ficam sentadinhos, quietinhos, eles leem, eles fazem isso, eles obedecem, eles fazem aquilo, e começam a vender cursos de como criar filhos usando a família como isso, e, tipo assim, e sempre mostrando como são bons naquilo. Então, às vezes tem uma relação idólatra sobre a família. E isso também não é aceitável. Isso também não é o correto. Isso não é a forma bíblica. Inclusive, essas pessoas usam a Bíblia para falar que tem que ter muitos filhos. E não. E existe uma terceira, vocês estão pegando, né, gente? As 3 formas. Primeiro, rejeição, que é a forma secularizada do mundo, que entra na igreja também. Tem muitos cristãos que não estão querendo ter filhos por conta dessa mentalidade mundana. A forma idólatra, que é essa que eu acabei de falar, que coloca a família como centro de suas vidas. E a terceira é a ignorância, que eu acho que é a grande maioria, que caiu de paraquedas na maternidade e na paternidade. A pessoa não estava pensando em ter filho, estava vivendo a vida dela e de repente engravidou, e de repente teve um filho, e vai só vivendo, vai só... Não queria, mas também não rejeitava, e vai vivendo de forma indiferente ao ter filho. Só põe no mundo e cuida das necessidades básicas ali. Alimenta, põe para dormir na hora que a criança quiser dormir, e não sabe lidar, não sabe ser um pai orientador, um pai que conduz, que discipula os seus filhos, que sabe o que precisa ser feito. Então, vive de forma do deixa a vida me levar, vai só... Acho que a criança é igual uma planta, né? Você jogou a sementinha ali, germinou, nasceu, e aí pronto, deixa crescer igual o mato. Não, né? Existe uma forma correta de se ver a paternidade e a maternidade. Existe uma forma correta de lidar com a família, com os filhos, de criar filhos.
Então, a gente precisa buscar essa sabedoria e esse conhecimento. A gente precisa ter uma cosmovisão bíblica. O que é uma cosmovisão? É um filtro pelo qual nós vemos a realidade. Então, o filtro pelo qual nós enxergamos a família, o propósito da família no plano de Deus, ele precisa ser uma forma bíblica. E quando eu digo uma forma bíblica, eu não estou dizendo que a gente deve pegar versículos isolados sobre criação de filhos e aplicar esses princípios à nossa vida. Isso é importante. Mas uma cosmovisão bíblica da maternidade e da paternidade tem a ver com pegar a maternidade, a paternidade e submeter ela ao assunto central das Escrituras. As Escrituras, ela tem um assunto central, tem um assunto que é o fio condutor dela, que vai do início ao fim. A Bíblia não é uma porção de textos isolados, sem sentido, sem conexão. A Bíblia é algo que é costurado, é construído como uma coxa de retalhos. Cada pedacinho está costurado e construído um no outro, conectado e forma uma coxa. Então, o objeto é uma coxa. Então, a Bíblia é essa coxa de retalhos que está alinhada, que está construída. E ela tem um assunto. Ela mostra para a gente a forma da gente ver e da gente viver a realidade. E qual que é, então, essa cosmovisão bíblica? Essa cosmovisão bíblica, todos os assuntos da nossa vida precisam passar por esse filtro das Escrituras. Então, hoje a gente está falando de maternidade e paternidade, mas trabalho precisa passar por esse filtro da cosmovisão bíblica. Casamento precisa passar por esse filtro da cosmovisão bíblica. Igreja precisa passar por esse filtro da cosmovisão bíblica. Finanças precisa passar por esse filtro da cosmovisão bíblica. Tudo na nossa vida precisa passar por esse filtro. E qual é esse filtro, então? Qual que é a cosmovisão bíblica? Ao que nós precisamos submeter a nossa percepção? Ao Evangelho. Esse é o assunto central das Escrituras. Então, a cosmovisão bíblica basicamente é o Evangelho. E o Evangelho ele é dividido em 4 partes. Quais que são essas partes? Quem sabe me dizer? O Juninho não vale, nem o Israel. Vamos aí, quem que sabe? Alguém, gente? Por favor, cosmovisão bíblica. Evangelho. 4 partes do Evangelho. Ah lá, a Rebeca falou. Criação, queda, redenção e consumação. Então, a Bíblia, do início ao fim, ela traz essa narrativa. Essa narrativa é o filtro pelo qual nós devemos submeter as nossas vidas. É o filtro pelo qual nós devemos enxergar a realidade. Então, na criação, a Bíblia fala em Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, deixa eu beber uma. Então, no início da história, Deus ele criou todas as coisas. Deus deu origem a todas as coisas. E ele criou o homem e a mulher, uniu eles e Deus fez 2 coisas. Deus abençoou e Deus ordenou que eles se multiplicassem e enchessem a terra. Então, a maternidade e a paternidade é, em primeiro lugar, uma bênção de Deus. Deus abençoou eles. E é também um dever, uma ordem. Então, se a pessoa se casa, ela necessariamente precisa ter filhos, tá, gente? E
Existem algumas exceções? Existem, em contextos extremos, em contextos talvez de uma perseguição, talvez de um momento ruim. Isso não estou dizendo que você tenha que ter filhos logo de cara quando você casa, não é isso. Tem que ter um planejamento, eu acho que tem que ter um planejamento, não precisa ser assim, casei, já vou logo ter filho. Não, pode demorar aí 1 ano, 2 anos, o tempo que quiser, mas se um cristão casa e fala assim, eu nunca vou querer ter um filho, esse cristão está precisando do evangelho na vida dele. Porque essa mentalidade é contrária àquilo que Deus desejou ao criar-nos. Se um cristão se casa e fala assim, a gente vai se casar, mas a gente nunca vai ter filhos. Esse cristão precisa do evangelho na vida dele, porque essa mentalidade é a mentalidade do mundo, não é a mentalidade de Deus. Entendeu? Tipo assim, pode demorar para ter filhos, não precisa ter muitos filhos, mas essa mentalidade de rejeitar, isso não vem de Deus. Primeiro, porque Deus nos criou a sua própria imagem e a sua semelhança. Então, quando Ele nos abençoa e nos ordena ter filhos, Ele está fazendo com que a gente expresse quem Ele é por meio disso. Deus, Ele é Pai. Então, tem o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, dentro do próprio conceito de trindade, dentro da própria trindade, existe esse conceito familiar. Deus é eternamente Pai. Essa é a natureza de quem Deus é. Nunca teve um momento na história em que Deus não fosse Pai. Ele eternamente é Pai do Filho, Deus Filho. Então, a paternidade, e quando eu digo paternidade, irmãos, a maternidade está inclusa dentro da paternidade, porque Deus é Pai. Mas em vários momentos na Bíblia, a gente vai ver Deus referindo-se a Ele como características de mãe. Quando Ele fala assim, olha, eu sempre quis juntar vocês como pintinhos, como uma galinha faz com seus filhotes, com seus pintinhos. Então, quem faz isso? É a galinha, não é? Então, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, dentro de Deus tem tanto a questão masculina como feminina. Então, todas as características do homem, da masculinidade, vêm de Deus, e todas as características da mulher, da feminilidade, também vêm da imagem e semelhança de Deus. Então, depois que ele cria Adão, ele separa isso entre homem e mulher. Mas quando Deus cria somente o homem, essa imagem e semelhança estava em Adão. Então, quando eu digo paternidade, inclua também a maternidade, tá, gente? Entenda-se isso. Então, Deus, Ele é Pai. Essa é a essência de quem Ele é. Então, quando Deus fala, tenham filhos, sejam pais e mães, Deus quer reproduzir na terra o mesmo relacionamento que existe na Trindade. A família é um espelho da Trindade. A família reflete a relação da Trindade, a relação divina. Então, para Deus, a família é algo que reflete quem Ele é. A Bíblia fala que Deus ele quer encher toda a terra com o conhecimento de quem é Deus. Então, Deus quer uma terra cheia de pessoas que se pareçam com Ele, que refletem quem Ele é, que é um espelho da glória dEle. E, então, por isso, uma coisa interessante é que Deus ele poderia ter criado todas as pessoas. Deus não queria ter uma terra cheia de pessoas? Então, Deus já poderia ter criado a terra cheia de pessoas. Mas Deus ele não faz isso. Com os anjos, Deus fez isso. Deus já criou todos os anjos de uma vez só. O anjo não fica grávido, não casa, não fica grávido e não tem anjinho. Não. Deus já criou os exércitos celestiais.
Ele poderia ter feito a mesma coisa na terra. Ele poderia já ter criado todas as pessoas de uma vez. Mas não. Ele criou um homem, uma mulher e deu uma ordem. Tenham filhos e encham a terra. Então, apesar de todo-poderoso, apesar de soberano, Deus ele quis incluir o ser humano na missão dele de encher toda a terra. Para que, através disso, nós possamos expressar a natureza de Deus. Então, quando nós temos filhos, nós estamos expressando a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos nos tornando semelhantes a Deus nesse aspecto. Então, dentro disso, e então um homem ele se une com uma mulher, e aí uma nova vida surge a partir disso. E essa nova vida que surge é uma alma eterna e preciosa para Deus. É alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Gente, e isso é um escândalo. E algo tão maravilhoso, como diz lá no Salmo 139, que nós não conseguimos explicar. Porque como que você tem uma relação e aí fica grávida e aquela pessoa que nasce de você é uma alma eterna? Já imaginou isso? O seu filho não existia antes. É uma pessoa que não existia. E a partir de você, passa a existir uma alma eterna, de alguém que tem um valor inestimável, porque carrega nela mesma a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus ele coloca nas nossas mãos um tesouro muito precioso. Algo que a gente não consegue medir. Você venderia o seu filho por algum valor? Não, nós não venderíamos. Então, Deus, ele nos dá esse privilégio, ele nos inclui naquilo que ele vai fazer na terra. E ele coloca nas nossas mãos algo muito precioso. A Bíblia diz que os filhos são o quê? A herança do Senhor. Herança tem a ver com tesouros, tem a ver com riqueza. Então, Deus, ele colocou nas nossas mãos, ele nos deu algo que tem um valor eterno. A alma, a sua criança tem uma alma que nunca vai morrer, ou ela vai estar com Jesus eternamente, desfrutando de alegria e felicidade na presença dele, ou ela vai para o inferno e vai sofrer eternamente. O seu filho não é alguém que um dia vai deixar de existir. Ele tem dois destinos. Ou estar com Cristo e viver feliz, ou uma eternidade de sofrimento no inferno. E Deus colocou os pais e as mães para serem os responsáveis por essas almas. É por isso que a gente não pode viver uma vida entorpecida, uma vida de deixa a vida me levar e vamos deixar essas crianças crescerem do jeito que querem, porque isso é um pecado contra Deus. Então, por isso a gente precisa aprender como guiar os nossos filhos até Deus, como conduzir eles até Jesus. Vocês entenderam a perspectiva da criação? Sim? Então, vamos passar para a próxima. A segunda perspectiva é a perspectiva da queda. Então, Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança. Deus, na criação, ordenou que sejam fecundos, que enchessem a terra e que as pessoas expressassem a imagem de Deus e, assim, por meio disso, a gente governasse a terra. Só que algo de ruim aconteceu nessa história. Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no mundo, eles foram expulsos do jardim do Éden e o mundo se tornou um lugar hostil, o mundo se tornou um lugar perigoso, o mundo se tornou um lugar que é ruim e difícil de se viver. Então, quando Deus vai lá falar com a serpente, fala com Adão e Eva, então, a vida se tornou difícil de ser vivida em todas as áreas, né?
Deus fala para Adão, o seu trabalho, que antes era leve no jardim, agora vai ser difícil. Vai ser difícil você trabalhar, vai ser difícil você sustentar a sua família. Vai falar para Eva, agora, o que antes ter filhos era algo prazeroso, alegre e fácil, agora ter filhos vai ser algo muito difícil. Vou multiplicar as suas dores de parto. E quando fala dores de parto, não fala só sobre o momento do parto em si, fala sobre o gerar filhos de forma geral. Então, o que a mulher sofre, gente? Todo mês a mulher tem dor de cólica, um período que ela vai ficar tem a ver com fertilidade, né? Por que a gente menstrua? Tem a ver com fertilidade, é o período que a gente vai ficar fértil. Então, todo mês a gente sofre com cólica, a gente fica grávida, a gente enjoa, a gente passa mal, a gente sente dores. O parto é algo terrível, muito doloroso, algo que muitas pessoas que já tiveram falam assim, nunca mais eu vou ter outro. Depois que o filho nasce, o peito sangra para amamentar, dói demais. O emocional cai lá embaixo. Fica noites sem dormir, porque a criança chora, tem cólica, tem isso, tem aquilo. Então você fica várias noites sem dormir. A criança cresce, começa a fazer birra, pirraça, dá trabalho, você fica exausta, cansada. Então, tudo na maternidade, tudo na paternidade passou-se a ser muito difícil, muito doloroso. Envolve muita dificuldade, envolve muito problema, envolve muita dor, muito sofrimento. E é por causa dessa perspectiva da queda que o mundo hoje não quer ter filhos. Porque quais que são as desculpas que eles dão? Não, filho dá trabalho demais, vou ter filho não. Então, nós sabemos que dá trabalho demais. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo caído. Nós não vivemos mais naquele mundo sem pecado. Então, tudo foi afetado pelo pecado. Nós fomos afetados pelo pecado. Os nossos filhos foram afetados pelo pecado. Eles já nascem com a natureza pecaminosa. E o mundo foi afetado pelo pecado. Ou seja, o mundo é um lugar hostil. Eu tenho uma amiga, lá de Papagaio, que ela trabalhou vários anos no Conselho Tutelar. Então, tipo assim, quase todos os dias, direto, ela era chamada para atender casos de abuso de criança. Então, tipo assim, seja violência doméstica, seja abuso sexual infantil. Então, tipo assim, ela recebia muitas ocorrências dessas coisas. E ela falou assim, eu nunca vou ter filhos, porque eu vou ter um filho para botar nesse mundo? Para sofrer? Eu vou ter um filho para botar no mundo para sofrer desse jeito? Não, então é melhor não ter filhos. Então, a perspectiva do mundo é através da queda. Ela consegue ver a paternidade, a maternidade, somente por esse olhar da queda. O mundo é um lugar ruim. O mundo é um lugar mau. Não vou ter filhos. E a natureza pecaminosa? É a nossa natureza pecaminosa que nos impede de ter filhos. Por quê? Porque um filho vai me tirar o meu conforto. E quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram autocentrados. E nós herdamos isso. Todos nós já nascemos egoístas. Nós nascemos autocentrados. Nós queremos o quê? Conforto. Nós queremos ser servidos. Nós não queremos servir. Nós queremos que os outros nos sirvam. E na maternidade, na paternidade, você vai precisar servir aquelas crianças. É você que vai ter que alimentar, é você que vai ter que dar banho, é você que vai ter que cuidar, é você que vai ter que instruir, é você que vai ter que acordar, levar para o hospital. A responsabilidade é sua. Então, as pessoas não querem ter filhos por causa dessas dificuldades que envolvem a maternidade e a paternidade. Por quê? Porque enxerga isso somente pelo óculos da queda. E a gente precisa ter uma visão ampla, uma visão completa. Porque nós precisamos ver na criação, na queda, na redenção e na consumação.
esses quatro óculos formam uma visão completa da realidade. Então, nós não podemos olhar para a maternidade, para a paternidade, somente com esse olhar da queda. Nós precisamos submeter isso a Jesus, submeter isso às Escrituras. E aí entra a terceira parte, que é a redenção. Deus, ele deseja redimir todas as coisas, restaurar todas as coisas. Então, quando Adão e Eva pecam, Deus, ele poderia ter feito duas coisas. Primeiro tipo assim, vocês pecaram, vocês me desobedeceram, então eu vou acabar com vocês, vou destruir vocês e não tem mais conversa. Ou, o que foi a outra coisa que Deus fez vocês pecaram, vocês desobedeceram, vai ter consequências, agora as coisas vão ficar difíceis para você, mas se vocês se submeterem a mim, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, eu vou redimir, eu vou restaurar vocês. Então Deus, ele traça um caminho de redenção. E esse caminho de redenção tem a ver com você se submeter a Deus, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com dificuldade. Deus, ele falou, com a serpente, olha, porém inimizade entre ti, entre a serpente e entre a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Ou seja, Deus fez uma promessa para a humanidade, que um dia a mulher vai ter um filho. Veja, perceba bem, gente, como que Deus resolveu o problema do pecado? Como que Deus resolveu? Através de uma mulher tendo um filho. E às vezes nós olhamos para a maternidade, para a paternidade como algo sem valor. É assim que o mundo vê, algo sem valor. O que eles valorizam? A carreira, a grandeza profissional, a grandeza financeira. Mas Deus, ele fez a maior coisa da história através de uma mulher tendo um filho. Esse foi o plano de Deus. Então, veja bem, a maternidade e a paternidade é algo precioso para Deus. É algo que Deus dá muito valor, muita importância. Deus poderia ter mandado Jesus, assim como ele mandava os anjos no Antigo Testamento. Só aparece ali já adulto. Mas não. Deus, ele traçou um caminho onde que várias mães, vários pais tiveram que ter filhos. Uma geração tinha um filho, outra geração tinha filho. Uma das coisas que eu mais gosto de ver na Bíblia é a linhagem de Jesus. Isso é muito legal de ver. Eu não gosto de ler genealogia, mas eu gosto de ver a linhagem de Jesus sendo traçada em todo o Antigo Testamento. Porque foi em meio a um contexto de caos, foi em meio a um contexto difícil, que Deus foi falando, tenham filhos, tenham filhos, tenham filhos. E dentro disso, de ter filhos, e a outra geração ter filhos, e a outra geração ter filhos, Deus, ele construiu a história dele. Então, a história de Deus na Bíblia é uma história onde famílias tinham filhos. E às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas o contexto político, o contexto social é muito difícil. Então, não é bom ter filhos. Mas esse é um pensamento antibíblico. Porque quando o povo de Israel estava lá no Egito, sendo escravo no Egito, e Faraó colocava eles para trabalhar ainda mais, o que eles faziam? Tinham mais filhos. Lá no livro de Jeremias, quando o povo é levado, as pessoas mais importantes de Israel foram levadas para o cativeiro babilônico, e em Israel ficou só os pobres, ficou só os miseráveis, aqueles que não tinham nada. Eles ficaram em Jerusalém. E o que Deus mandou o profeta Jeremias falar com eles? Tenham filhos, se casem, construam casas e tenham filhos.
era um contexto horrível, era um contexto de miséria, era um contexto de pobreza extrema. E Deus mandou eles o quê? Ter filhos. Então, mesmo em um mundo difícil, mesmo em um mundo hostil, Deus anseia por gerações, por filhos. Por quê? Uma outra coisa dentro disso é que Deus, ele não nega a realidade na qual nós vivemos. Ele sabe de todas as dores e que todas as dificuldades que nós passamos para ter uma família. E ele não vai nos privar dessas lutas, dessas dificuldades e desses sofrimentos. Mas ele prometeu estar conosco nisso. Ele prometeu um galardão eterno se a gente se submeter à vontade dele. Gente, uma coisa é verdade. Ter filhos exige fé. Criar filhos é algo que a gente precisa fazer por meio da fé. Não tem outra explicação, não tem outro motivo. Ou a gente tem fé, confia em Deus, entrega a nossa vida a Deus para isso, ou então a gente vai olhar só pela essa perspectiva da queda e vai ficar parado, travado, e não vai conseguir. Então Deus, ele usa esse contexto negativo pós-queda para um fim proveitoso. Qual que é o fim proveitoso? Revelar Jesus, trazer Jesus. O mundo é mau, o mundo é caído, vocês são maus, vocês são caídos, o mundo jaz no maligno, mas eu vou trazer aquele que vai trazer a redenção por meio de vocês se submeterem e ter filhos, e criar filhos. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou isso com Abraão. Olha, Abraão, eu escolhi você para que você ordene os seus filhos no caminho correto. Então Deus, ele conta com as gerações para executar o plano dele na terra. E nós estamos dentro desse plano, gente. Quando o livro de Apocalipse acabou, a história de Deus não acabou. Nós continuamos. A gente tem que pensar a nossa vida como uma continuação da Bíblia, gente. Como uma continuação do plano de Deus. Deus ainda vai fazer várias coisas até Jesus voltar. E com quem que Deus vai contar para a execução desse plano dele? Para aquilo que ele vai fazer até Jesus voltar? Com o povo dele, com a igreja. E ter filhos, discipular filhos, instruir os filhos no caminho do Senhor, é a maneira que Deus escolheu. E isso inclui outras pessoas, né? A gente pode incluir outras pessoas no nosso discipulado, mas o primeiro discipulado é dos nossos filhos, é da nossa casa. Então, Deus, ele vai usar a maternidade e a paternidade como um instrumento dele, para aquilo que ele vai fazer na terra. Então, nós não podemos ver a maternidade e a paternidade como um peso, como algo que nos impede de servir a Deus, que tem, às vezes na igreja tem esse pensamento também, não vou ter filhos, não, porque vai atrapalhar meu ministério, vai atrapalhar o meu serviço a Deus. E não, gente, esse pensamento, ele é mundano, esse pensamento não é cristão. E a gente também não pode ver os nossos filhos como um ídolo, honrar mais a eles do que a Deus. Então, nós temos que ver a maternidade e a paternidade como um instrumento de redenção. E como que nós olhamos para a maternidade e a paternidade como um instrumento de redenção? Através de 3 coisas. Primeiro por meio de me tornar mais dependente da misericórdia e da graça de Jesus. Então, quando nós temos filhos, nós temos muitas dores e muitas dificuldades. E nós também começamos a ver em nós muitas falhas e muitos defeitos. Muitas incapacidades, na verdade. Porque vai acontecer momentos em que você não sabe o que fazer. Vai ter momentos em que você vai se sentir
completamente exausto, completamente perdido, completamente sem energia para lidar com aquelas crianças. E então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se voltar para Jesus e clamar a Ele por graça, por misericórdia. Você vai ter que clamar a Ele, Senhor, me dá força, me dá sabedoria. Então, a maternidade, a paternidade nos coloca num lugar de vulnerabilidade diante de Deus, de busca diante de Deus, de humilhação diante de Deus. Então, Deus quer usar a criação dos nossos filhos para nos aproximar dele, para nos colocar num lugar de humildade diante dele. Então, acho que todos os pais aqui já teve essa experiência, todas as mães aqui já teve essa experiência de chegar no seu limite. Falar assim, eu não aguento mais. E é nesses momentos que Jesus vem e nos derrama sobre nós a graça dele. Então, a maternidade, ela tem esse propósito de nos fazer experimentar da graça e do poder de Deus, de uma forma que em outros momentos, em outros contextos, em outras situações, nós jamais experimentaríamos. Porque, por exemplo, você está com uma dificuldade no seu trabalho. Você pode sair do seu trabalho, caçar outro trabalho para você. Mas na maternidade, na paternidade, não existe isso. Você está com uma grande dificuldade, você não pode simplesmente, gente, ó, tchau, tô indo embora, não aguento mais vocês, vou sair daqui e nunca mais vou voltar. Não, você precisa correr para Jesus. Você precisa se humilhar diante de Jesus e falar, preciso de você, preciso da sua graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, a gente fala muito que é um presente que a gente não merece, né? Esse é um dos aspectos da graça. O outro aspecto da graça é uma capacidade que Deus nos dá para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias forças. Então, quando a gente ora para Jesus e fala, Senhor, me dá mais graça, Senhor, me sustenta. Senhor, me dá força, me dá energia para suportar isso, porque eu não consigo sozinho. Eu não consigo com as minhas próprias mãos, eu não consigo com a minha própria força, eu não consigo com a minha própria energia. Então, a maternidade, a paternidade é algo que vai colocar você em humildade diante de Deus e vai fazer com que você experimente da graça. Então, eu falei que a maternidade e a paternidade como instrumento de redenção, né? Que a primeira me torna mais dependente da graça e da misericórdia de Jesus. O segundo me dá mais revelação de quem Deus é. Então, existem aspectos que experimentamos acerca de Deus que nós só vamos experimentar exercendo a paternidade e a maternidade. Eu tenho algumas experiências, mas eu quero contar uma que foi no dia que a Liz nasceu. Tipo assim, a primeira filha, né? Então eu tava assim, ai meu Deus, tô com muito medo. Nunca passei por essa experiência. Então eu fui lá no hospital, fiz exame de toque. A mulher falou assim, não, você já vai ficar aqui de uma vez, já vai ficar internada, já pode entrar e vai ali para aquela sala lá no fundo do corredor. Gente, quando eu olhei, entrei num lugar e vi o corredor do hospital, e eu vi que eu estava sozinha. Assim, gente, eu estou sozinha aqui nesse lugar. Israel não podia entrar. E eu não sei o que vai acontecer, e eu sei que eu vou passar por um grande sofrimento. O que me veio na mente, eu tive uma visão cinematográfica, tipo assim, tipo de filme. Eu vi como se fosse Jesus olhando para a Via Dolorosa. Sabe quando Jesus... Eu não quero me comparar, gente, mas eu me comparei, tá? Não sei como. Eu vi, tipo assim, eu me coloquei no lugar de Jesus, e aí Jesus, quando ele estava carregando a cruz, e ele teve que percorrer um caminho de dor e sofrimento. E ele estava sozinho percorrendo esse sofrimento. Só ele estava carregando a cruz. E só ele foi crucificado, né? Os discípulos não. E ele estava sozinho.
E eu pensei, meu Deus, é como se parece que eu vou passar na via dolorosa agora, carregando a minha cruz, tendo que passar por uma grande dor e sofrimento sozinha, ninguém vai estar comigo. E eu vi Jesus. E eu falei assim, Jesus, fica comigo, porque você passou por isso. Você estava sozinho carregando aquela cruz. Você estava sozinho, sofrendo dor profunda. Então você sabe o que eu estou sentindo agora. Você sabe o que eu estou passando agora. Então fica comigo. Então, tipo assim, eu nunca imaginei passar por essa experiência. Mas a maternidade e a paternidade nos faz ter experiências profundas com Deus que de outra forma nós não teríamos essa experiência. E isso é algo que nós não... Uma vez Deus falou comigo, eu estava reclamando de muitas coisas, e falando assim, eu não queria que na minha vida tivesse acontecido isso, aquilo outro, nossa, né? E reclamando e falando. E aí Jesus falou assim comigo, o que você preferiria? Você tem duas escolhas. Ter uma vida maravilhosa, ser a pessoa mais bonita do mundo, ser a pessoa mais rica do mundo, ser a pessoa que nunca passou por nenhum sofrimento na vida, ou você preferiria e nunca me conhecer, nunca ser cristã, nunca me conhecer, ou você preferiria passar sua vida inteira com dificuldades, com dores, com sofrimentos, com frustração, mas me conhecer? Põe na balança e escolhe. Qual das duas vidas você iria escolher? E tipo assim, não acreditei que eu desejei a outra coisa, porque conhecer a Deus é muito melhor, muito mais glorioso do que qualquer outra coisa. Então, o sofrimento que nós passamos em comparação a conhecer Jesus não é nada. Então, os sofrimentos que envolvem a maternidade e a paternidade, mesmo que sejam grandes, se eles nos revelam mais de quem é Deus, então eles valem a pena. Então eles têm sentido. Então eles têm propósito. Porque conhecer a Deus, conhecer aspectos mais profundos de Deus é mais importante do que o meu próprio conforto. É mais importante do que ter uma vida confortável. E a maternidade é um instrumento de Deus, que Deus usa para nos revelar quem Ele é. Não de forma cognitiva, não de forma intelectual, mas de forma experimental. Igual Jó falou, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Eu estudava sobre o Senhor. Eu ouvia sobre o Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Eu tive uma experiência com você, e isso é suficiente, isso é superior, isso é melhor. E o último aspecto da maternidade e paternidade como instrumento de redenção me torna mais parecido com Jesus. Então, renunciar ao conforto pessoal e entregar-se ao ato de servir e cuidar dos filhos reflete o sacrifício de Jesus e nos ajuda a crescer espiritualmente. Então, quando estiver muito difícil, quando estiver muito cansativo, quando estiver muito estressante, pense em Jesus. Fala, Senhor, assim como você abriu mão do seu conforto no céu, veio à terra, se humilhou, serviu e se sacrificou naquela cruz, eu vou entregar minha vida a ti. Eu vou sofrer o dano, eu vou me doar, eu vou servir, porque eu quero me parecer contigo. E eu quero que você receba esse meu trabalho como uma oferta de adoração a ti. Então nós devemos criar os nossos filhos trabalhando e servindo como uma forma de adoração a Jesus. Então, aquilo que nós fazemos dentro das nossas casas, o trabalho que nós temos para
cuidar e discipular os nossos filhos, ele deve ser visto como uma oferta agradável a Deus. Então, às vezes você pensa, sou menos espiritual porque eu não canto no louvor, sou menos espiritual porque eu não faço evangelismo lá fora. Mas se você cuida dos seus filhos com a mentalidade que você está adorando a Deus, servindo a Deus, e você está oferecendo o seu trabalho em adoração a Deus, isso é uma oferta agradável ao Senhor. Isso é o seu culto racional. É o que fala em Romanos 12. Apresentai os vossos corpos como culto racional a Deus, que é um sacrifício de louvor. E por último, a última perspectiva é da consumação. Quando Jesus voltar, nós vamos prestar contas para Ele de tudo que nós fizemos, de como nós administramos a nossa casa, de como nós administramos a nossa família. Se nós conduzimos os nossos filhos a Ele ou não, Deus vai te pedir conta da vida dos seus filhos. E a minha expectativa e a minha alegria é pensar que eu vou poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, aqui estou diante de você, eu e os filhos que você me deu para cuidar e discipular. Então, nós precisamos fazer do discipulado dos nossos filhos uma coisa primordial nas nossas vidas, uma coisa essencial. Gente, não basta só trazer os filhos à igreja. Nós precisamos ser intencionais dentro das nossas casas, em discipular os nossos filhos, em mostrar para os nossos filhos quem é Deus. Então, as nossas conversas com eles precisam ser para falar sobre quem Deus é. Nós precisamos conversar com os nossos filhos acerca de quem Deus é. Nós precisamos contar para os nossos filhos a história de Deus como um todo. Discipular os nossos filhos. Porque nós vamos prestar contas. Porque essas vidas são preciosas para Deus. Essas vidas nos foi confiadas. E elas não nos pertencem. Elas pertencem a Deus. Então nós precisamos gastar a nossa energia, gastar a nossa força, sermos diligentes em fazer com que os nossos filhos conheçam a Deus. Fazer com que os nossos filhos amem a Deus de todo o coração. E nós não vamos conseguir isso por meio da violência. Nós vamos conseguir isso por meio de um coração quebrantado e submisso diante de Deus. Por meio da gente ter uma vida vivida diante da face de Deus. E sermos intencionais no discipulado familiar. Então, agora a Rebeca vai falar sobre como pastorear o coração da criança, né? Que esse discipulado familiar, ele precisa ser entendido. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou sentar todos os dias, vou fazer isso, vou fazer aquilo?